Olá, pessoal! Que bom que nós estamos reunidos no dia de hoje, dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Meu nome é Carla Maria Santos Carneiro, eu sou casada, mãe de 3 filhos e avó de 3 netos. E é com muita alegria que eu recebi esse convite da Ana Luísa para compartilhar com vocês um pedacinho desse retiro que estão fazendo. E gostaria de começar falando sobre o pecado. O que é o pecado? O que vocês pensam que é o pecado? Eu tive um bom tempo de vida, de reflexão, de comunhão, para falar um pouquinho para vocês hoje o que é, na minha opinião, o pecado. E eu vou falar isso para vocês a partir de um ensinamento que eu tive de um bispo já falecido, que eu considero santo, que é Dom Miguel Pedro Mundo. Dom Miguel Pedro Mundo era a pessoa que tinha na minha vida em Itumbiara, né? E que me respondia todas as dúvidas que eu tinha. Eu perguntava para ele. Eu fui me confessar com ele. Falei, Dom Miguel, eu tenho 2 pecados para confessar. O primeiro, eu tinha 8 para 9 anos de idade, e foi quando eu estava na sala de aula com a minha prima, que era minha colega. Ela levou a tarefa dela para ser corrigida pela professora e eu fui atrás. E eu fiquei por trás dela e viu que a professora corrigiu. Voltei para minha mesa e refiz a minha tarefa para reapresentar para a professora. A professora, lógico, ela viu quem tinha feito o quê, mas ela quis que eu e minha prima ficássemos do lado de fora da sala para pensar e dizer quem tinha copiado de quem, né? Eu não falei nada. Isso eu tinha 10 anos de idade, 8 para 10. Hoje eu tenho 55 anos. Na época que eu falei com o Dom Miguel, eu deveria ter em torno de 35 anos de idade, ou seja, já tinham se passado quase 30 anos, né? E eu me lembrava daquele pecado, e a partir do momento que eu comecei, né, a me dedicar mais à palavra de Deus, estar mais, né, com maior reflexão, aquilo incomodou a minha consciência. E o segundo pecado eu disse para o Dom Miguel. O segundo pecado eu cometi há pouco tempo. Eu e meu esposo, meus filhos, nós fomos para Canção Nova, que é uma comunidade de vida, isso há 20 anos atrás. E na primeira vez que a gente foi, era um encontro de acampamento de férias. Como eu trabalhava muito em Tumbiara, e quando eu queria fazer caminhada, eu colocava um short para caminhar na beira-rio, porque lá o sol é quente, porque soa, aquela coisa toda. Eu entendi que acampamento de férias era a mesma coisa. Eu deveria colocar uma roupa mais light, né? E com isso, o que que eu fiz? Eu fui participar da Santa Missa de Ano Novo, vestida de shorts. Então, aquilo com o tempo me incomodou, eu percebi o quanto eu fiz de errado e eu fui, então, confessar os 2 pecados. O pecado de quando eu tinha 8 anos de idade e o pecado de quando eu tinha 35 anos de idade. E Dom Miguel, naquele momento, me deu uma catequese. Ele disse para mim, Carla, o primeiro, quando você era criança, foi errado e foi pecado, porque você tinha consciência de que estava fazendo algo errado. Você tinha consciência do pecado. Tanto que te incomodou ao ponto de você vir confessá-lo agora. O segundo, que foi você já adulta, né? Participou da Santa Missa de short no acampamento de férias da Canção Nova, foi errado. Mas não foi pecado. Porque você não teve a consciência de que você estaria ofendendo a Deus. Você não teve o objetivo, né, de sensualidade, de nada. Você fez isso naturalmente. Então, naquele momento, eu compreendi, Dom Miguel me ensinou com muita sabedoria o que era errado e não era pecado, e o que era errado e era pecado.
que é que está entre os dois? O que é a diferença? A diferença entre os dois é a sua consciência. Eu posso. E aí eu comecei a refletir, meu Deus, como é que é ter consciência? E foi muito interessante, porque um dia eu e meu esposo estávamos voltando de Tumbiara para levar o padre Fernando, lá de Anápolis, para Anápolis. Ele tinha ido confessar um pessoal em Tumbiara, no encontro da renovação, e a gente foi levá-lo. E o meu esposo perguntou assim, Padre Fernando, como é que nós seremos julgados, né, após a morte? Aí ele disse assim, de acordo com a nossa consciência. Aí eu liguei uma coisa com a outra, né? Então, é por isso que Dom Miguel falou que o que eu tinha consciência, que foi errado, e eu tinha consciência, era pecado. O que foi errado e eu não tinha consciência, não tinha sido pecado. Então, o pecado é aquilo que nós temos consciência, temos conhecimento de que é errado. Ele está errado, que aquilo que nós vamos fazer está errado. Mas nós temos a consciência, não só o conhecimento do erro, mas também a consciência de que aquele erro me afasta de Deus. Então, o pecado é isso. Mas você poderia me perguntar, Carla, mas o que é essa consciência? E eu posso te dizer. Depois de muito refletir, eu vou dizer o que eu posso compartilhar. A consciência é tipo assim, aquilo que foi errado e foi pecado, né? Eu sabia que eu jamais poderia copiar alguma coisa de uma colega minha. Tanto que eu sabia disso, que eu nunca mais na minha vida fiz isso de colega nenhum, em prova, em trabalho. Pelo contrário, eu fazia por todo mundo, mas eu nunca mais fiz aquilo que eu fiz lá atrás. Então, naquele momento que eu fiz, eu tinha consciência do erro. E tanto que aquilo me incomodou ao longo de quase 30 anos e me levou a fazer a confissão. E o outro é aquilo que Dom Miguel falou. Na hora, eu não achei nem errado, por isso eu fiz. Então, eu não tinha a intenção de ofender ninguém, de fazer nada errado, de mostrar sensualidade, não. Nem errado, eu não sabia que era. Eu só tive essa consciência de que estava errado e por isso fui confessar, quando me aprofundando percebi que não se podia fazer aquilo, que era uma falta de respeito comigo mesma, com meu corpo, com a igreja, com Deus, né? Então, a diferença entre ser errado e não ser pecado, e ser errado e ser pecado, é a consciência que eu tenho daquele ato que eu estou praticando. Mas aí você diz, o que é a consciência? É aquilo que você não só leu, não só alguém te falou, mas você já introjetou dentro de você. Aquilo é carne com você, né? É algo que você faz e causa repulsa em você mesma, ao ponto de te incomodar, né? E você buscar, então, a consciência, a confissão. Então, é algo que antes, muito antes de ferir a Deus, ele te fere. Ele fere todo o seu ser. Ele corta a sua carne. E aí você pode dizer assim, Carla, mas você era uma criança. Mas eu tinha consciência e ele me disse isso, né? Então não importa se você era criança, se você era adulto, importa que você teve a consciência. Aquilo já fazia parte de você. Você sabia que não deveria fazer, não só porque alguém te contou, não só porque você leu, não só porque alguém te orientou, mas porque aquilo já fazia parte do seu ser. Essa é a consciência do que é errado e que se torna pecado.
E diante disso, diante dessa constatação, o que eu devo fazer? Arrepender. Simples assim. Se você errou e pecou, você vai fazer um exame de consciência, às vezes no mesmo minuto, um pouco depois, no mesmo dia, 2 dias depois, um ano depois, 30 anos depois, não importa. Que hora que vai acontecer essa sinapse da sua consciência? No momento em que você tiver consciência, você reconheceu, eu errei e pequei. Arrependa-se. Primeiro ponto. E em seguida você vai fazer o quê? Aquilo que nós católicos podemos fazer, que é o sacramento da reconciliação, que é a coisa mais linda desse mundo, que a gente sai de lá leve, igual um passarinho voando. Confesse-se. Aí você vai chegar lá, você não vai falar assim, padre, eu pequei. Sabe o que eu fiz, padre? Eu fui lá, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Não, gente. A confissão é só você falar, padre, eu pequei. Eu fiz isso, isso e isso. Ponto. Ponto. Padre, eu pequei, eu tive inveja. Padre, eu pequei, eu tive orgulho. Padre, eu pequei, eu tive gula. Ele não precisa saber nem quando, nem onde. No meu caso, né, eu falei tudo para o Dom Miguel e foi importante, porque eu estava realmente buscando uma catequese. Eu tinha com ele não só a confissão, um momento de confissão, como também de orientação. E aí eu entendi que orientação é uma coisa, confissão é outra. Então você se arrependeu, você teve consciência do seu pecado, você se arrependeu, vá confessar. Confessou, gente, acabou, acabou e recomeça. Antes mesmo de confessar, não permita que aquele pecado te escravize. Não permita que aquele erro, que aquela falha te deixe presa em alguma coisa no passado, em alguma pessoa. Não, não. Rapidamente se solta dele, né? Senhor, eu me arrependo e eu quero confessar. Mas antes de tudo, recomeçar. Recomeçar. Então, o pecado é um afastamento de Deus, através de uma atitude errada, da qual eu tinha consciência. Eu reconheci que pequei, eu me arrependo. Eu já imediatamente recomeço uma vida nova, não me deixo ficar presa naquele pecado. E de consequência, eu me confesso. E aí, eu sou uma pessoa nova. Mas aí você fala assim, Carla, mas eu caí de novo no mesmo pecado. Já aconteceu isso com vocês? Comigo várias vezes. Por exemplo, eu tinha uma grande fraqueza que era do consumismo. Quando ficava difícil as coisas para dentro de casa, eu saía e comprava coisas. Gente, eu confessei esse pecado pelo menos uns 6 anos. Todas as vezes que eu me percebia consumindo alguma coisa sem necessidade, de forma desorganizada e como uma fuga, eu ia lá e confessava, padre, eu pequei, eu quero confessar o pecado do consumismo. Gente, isso é importantíssimo. Olha, e se deixar, eu tenho um filme para contar para vocês, que seria o filme da minha vida. Quantos sacerdotes maravilhosos eu já encontrei na minha vida, que me ensinaram coisas que me marcaram para sempre e me fizeram realmente uma pessoa nova. Deus não ama o pecado. Ele ama nós que somos pecadores. Ele é um pai de amor. Ele é um pai de misericórdia, que nos espera como um pai espera o seu filho pequeno chegar para abraçar. É esse o sentido da confissão na nossa vida. É esse o sentido do sacramento da reconciliação. É a volta do filho pródigo. Para quem? Para os braços de Deus. Então, minhas amigas, minhas filhas, minhas irmãs, que estão nesse retiro maravilhoso,
Reflitam sobre isso. Passem refletindo sobre tudo aquilo que vocês pensam que foi pecado na vida de vocês. Se for necessário, escreva para não esquecer, né? Recomece e confesse. Caiu de novo? Confesse, recomece, arrependa, recomece, confesse. Reconheça, arrependa, recomece e confesse. Reconheça, arrependa, recomece, confesse. Se der para confessar lá no início, melhor ainda. E lembra sempre, você não precisa tomar todo o tempo do padre para fazer isso. Basta que você chegue e fale, padre, eu pequei, pecado do consumismo. Ponto. E não precisa saber quantas coisas você comprou, onde você comprou, o que foi. Não, pequei, tive inveja, pecado da língua, pecado dos ciúmes. Ciúmes é pecado. Um dia eu recebi uma bronca enorme do Monsenhor João Dias na catedral. Ele bateu na mesa e falou, ciúmes? Cristão não tem ciúmes. Cristão que se preze ou confia ou não continua, mas não tem ciúmes. Então, foi uma bênção estar com vocês. Desejo a vocês um excelente retiro e que vocês possam refletir sobre o valor da confissão nas nossas vidas. Deus nos ama imensamente. Ele não nos espera para nos castigar, mas para nos amar, para nos colocar no colo e falar, que bom, filha, que você voltou. Que bom, filha, que você reconheceu que não estava correto. Amo vocês. Fiquem com Deus.